Pronto. Bom dia, professor. Bom dia, meus caros. Bom dia, Rafael. Tudo bem por aí? Tudo bem, né? Enfim, esse minha aparência de sono, porque com dois filhos pequenos em casa, né, em home office, não é fácil. Ossos do ofício, né? O home office é assim, né? O professor Helder Exato, que exatamente. comentava comigo agora há pouco que está preso no Rio de Janeiro, ele que vive entre Rio e Portugal e acabou tendo o voo cancelado, não pôde voltar para Portugal, né, Helder? Exato, na verdade, duas vezes cancelado, né? No dia 20 de março e agora 12 de maio. Ambas as viagens foram canceladas pela companhia aérea. Pois é, que situação. Mas tudo bem, né? Tudo bem, vamos lá. Para mim é um prazer enorme voltar a falar com vocês, né? Na verdade, já estive pessoalmente, né? Tive o prazer de dar uma aula pessoalmente num curso da ESA, convidado pelo Rafael, que é um entusiasta de tecnologia, um entusiasta das startups, e é um prazer enorme agora, virtualmente, voltar a falar com vocês. Prazer é todo nosso. Professor, eu só vou desativar aqui os comentários para que não fique aparecendo aí esse tanto de comentário no seu rosto e as pessoas possam te ver, mas no final a gente vai abrir um tempo aí também para o pessoal fazer as perguntas. Retomando então, o nosso papo hoje é sobre a importância das startups nesse momento de crise que a gente tem vivido. E eu quero começar te perguntando algo que para mim é basilar para a gente poder desenvolver essa conversa, né? O que é uma startup? Bom, existem várias definições de startups, né? Se vocês procurarem os principais manuais de autores que se debruçam sobre o tema, em linhas gerais vai ter uma certa convergência na seguinte definição. São empresas de base tecnológica experimentando um novo modelo de negócio baseados em incerteza, né, e com alto risco de dar certo ou não. Essa é a melhor definição para mim. Né? Então, na verdade, são empresas necessariamente de base tecnológica que estão testando um modelo de negócio baseados, né, numa incerteza e no risco. Então, esse é, para mim, a melhor definição, que é de um autor americano da Universidade de Stanford, chamado Steve Blank. Né? Na verdade, o autor que melhor definiu, né, o conceito de startups. Vocês vão ver outras definições livres de startups, mas essa é que eu particularmente me filio e admiro mais. Né? Que é aquela questão da escalabilidade, né, de ser escalável, repetível, né, também existem esses conceitos aí, né? O estudo tem a ver com a base tecnológica, né? Então, vejam, uma startup como um todo, né? Vamos trazer aqui o exemplo do Facebook, que foi uma startup, ou do Instagram, ou do iFood, né? Necessariamente elas são de base tecnológica, o próprio Uber, né? E que tenha um crescimento exponencial. Daí que veio o modelo escalável, né? Ao contrário, por exemplo, de uma empresa de base não tecnológica, ela tem um crescimento linear, que é, por exemplo, uma browneria, né? Uma empresa que vende brownie. Né? Naturalmente que ela tem um crescimento linear e não exponencial. E o exemplo clássico também que a gente sempre vai encontrar, que é o Netflix e a Blockbuster. Né? Quem lembra aí da Blockbuster vai entender qual é a diferença de uma startup para uma empresa de base não tecnológica. Né? Então hoje o Netflix está liderando aí o consumo, né, das pessoas, né, nesse momento atípico, e aí é muito simples, né? O consumo de um não rivaliza com o do outro. Então, se você assiste uma série agora, em qualquer lugar do mundo, não necessariamente vai impedir que outra pessoa também assista. Então, esse é um exemplo clássico de startups de bases tecnológicas, né? Esse é o ponto importante. E Helder, eu não sei se você concorda comigo, a gente está vivendo um momento agora onde todas as empresas estão sofrendo muito, né? As empresas micro, as exponenciais, as empresas gigantes, todo mundo está sofrendo em maior ou menor proporção por conta desse lockdown mundial que a gente está passando.
Mas eu tenho a impressão, não sei se você concorda com isso, de que as startups elas tendem a ter menos impactos nesse momento de crise. Em algumas das startups, na verdade, elas acabam crescendo muito mais nesse momento de crise. Minha visão é que isso acontece porque as startups, elas, por princípio até, elas nascem, elas surgem para resolver um problema de uma forma inovadora. Qual que é a sua visão sobre isso? As startups, elas também sofrem, ou sofrem muito ou menos nesse momento de crise? Vamos lá. Do ponto de vista jurídico, né, as startups como um todo, ela tem um modelo muito interessante, que a gente chama de modelos enxutos, né, startup enxuta, que é uma expressão também do direito americano, de um autor chamado Eric Ries, né, ele que cunhou essa expressão, né, startup enxuta. Por que startup enxuta? Porque ela tem umas estruturas bastante, vamos dizer assim, de forma menos complexa. Você tem, por exemplo, colaboradores que não necessariamente são contratados pelo modelo tradicional de CLT, por exemplo. Então, são colaboradores, staff, que têm, por exemplo, um contrato de vesting ou de stock option, né? Ou seja, são contratos de opção. Então, o sujeito ele presta um serviço com a possibilidade de se tornar sócio. Então, com isso, você reduz muito o custo e dá a possibilidade dele se tornar um sócio. Isso vale para, por exemplo, um desenvolvedor, né, o pessoal de TI, colaboradores de marketing. Todos eles vão ter a possibilidade de se tornar sócios e, com isso, você reduz muito, né, os custos trabalhistas. Esse é o primeiro ponto. As startups, em geral, elas têm um modelo que a gente chama de enxuto. Isso favorece muito, nesse momento de pandemia, de crise, principalmente o corte de custos quando ela tem uma margem, né, a gente chama de custo marginal muito baixo, porque ela tem uma estrutura muito enxuta, como, por exemplo, gastos de locação. Geralmente, as startups elas estão baseadas em espaços colaborativos ou o que a gente chama de open space, coworkings, em que você tem um custo muito baixo, se comparado a uma estrutura física fixa, né? Então, vejam, enquanto muitas empresas de base não tecnológica hoje estão enfrentando repactuação, renegociação de contratos de locação, essas startups estão baseadas em espaços de custo mais baixo e que não vão sofrer tanto, né, os impactos da crise, né? As startups em geral têm estruturas jurídicas mais, vamos dizer assim, modestas, se comparado a uma empresa tradicional, como, por exemplo, né, os contratos com fornecedores ou os contratos com usuários. Geralmente são termos e condições de uso, na própria plataforma você vai lá e dá o aceite. Tá? Então, são modelos jurídicos, né, são instrumentos, contratos, que são muito mais simples se comparado a uma empresa tradicional. Isso, naturalmente, Rafael, dá uma certa vantagem competitiva se comparado a um pequeno, médio empresário que tenha, né, estruturas mais caras. Então, de fato, nesse momento, né, de pandemia, de crise, etc., de fato, as startups têm uma vantagem competitiva em função da sua estrutura jurídica, né? Então, de fato, isso é uma grande vantagem. Mais rápido, né? Não só isso, exatamente, bem lembrado, né? Ela tem possibilidade também de se adaptar à realidade, a mudar o seu objeto social, né? Em função dessa estrutura enxuta, ela consegue se adaptar, consegue, por exemplo, né, modificar o seu objeto ou alterar rapidamente, né? O conceito clássico que em startups são feitas para o usuário e não com o usuário e não para o usuário. Então, a possibilidade dela se adaptar a essa realidade é muito maior, né? Tem vários exemplos que a gente pode citar atualmente de startups, aí respondendo a sua pergunta, né, que estão, de fato, se adaptando e trazendo soluções para esse momento atípico e também startups que estão, de fato, sofrendo muito, né? Enfim, claro que não tem mágica para ninguém. Então, de fato, existem modelos de negócio ou segmentos que estão sofrendo muito, se não se extinguindo, né?
Quais são esses segmentos, na sua opinião, professor, que estão extinguindo e aqueles que estão crescendo muito nesse momento? Porque eu vejo, por exemplo, as health techs, né? Aquelas startups que são voltadas e focadas ao segmento da saúde. Agora elas estão tendo um crescimento exponencial, né? Mas quais, na sua visão, estão caindo agora? Bem lembrado, né? Vamos pegar, por exemplo, né, as startups que estão, de fato, num momento de crescimento exponencial, de crescimento rápido, ou que, de fato, estão se adaptando à nova realidade. As health techs, claro, né, são as primeiras que estão, de fato, conseguindo ter uma vantagem competitiva nesse momento. Você pega, por exemplo, acho que explora o modelo de telemedicina, né? Recentemente, né, foi editada uma lei, né, em que regulamenta as atividades da telemedicina. E isso teve, né, de certa forma, vamos dizer assim, um movimento, né, de criações de health techs nesse modelo de telemedicina, e médicos se adaptando e usando as ferramentas, né? Isso é o mais importante, né? A classe, né, os profissionais da área médica se valendo dessas tecnologias para exercer a sua profissão. E aí, nesse momento curioso, né, de quarentena, de isolamento social, a proliferação de plataformas que profissionais da área de psiquiatria, psicologia, vem explorando, né? Então, health techs que atuam nesse momento de possibilidade de atender pacientes ou pessoas que estão passando, né, por dificuldades de se adaptar a essa nova realidade, que não tem previsão, né, de encerramento. Isso é um desafio e o que talvez mais incomode, mas muitos profissionais da área de apoio psicológico têm se aproveitado bem dessas plataformas voltadas para a telemedicina. Então, talvez a telemedicina hoje tenha disparado, né, no uso desses recursos de tecnologia, soluções tecnológicas. E aí entra um pouco, Rafael, eu comentei, né, health techs, né, a questão de telemedicina, que até então não havia regulamentação específica, estão regulamentadas, né, então existe então, uma base jurídica para elas, e elas têm, de certa forma, uma estrutura completamente enxuta. Geralmente, é curioso, né, o desenvolvimento dela, a construção do código-fonte, dos programadores são contratados na Índia, né, custo baixo. Então você tem aí uma curiosidade, né, não tem desafios de contratação, talvez nem advogados interfiram nessa contratação de programadores da Índia. Aí você tem, então, a caso do branding, né? Criações de marcas em plataformas que fazem isso de forma instantânea. Por exemplo, a Wido Logos, você faz uma logo em 24 horas. Né? Você contrata um designer na própria plataforma e, através dela, você já tem uma logomarca. E aí, na mesma plataforma, aí já estou entrando no segundo segmento que tem tendo vantagem competitiva nesse momento de coronavírus, que são as low techs. Então você, por exemplo, você cria uma health tech na Índia, faz uma logo, uma marca, um branding numa outra plataforma colaborativa, mesmo momento você clica e já pode usar uma low tech para registrar essa marca, né? E daí você já tem um código-fonte, né, contratado na Índia. Você tem uma logomarca desenvolvida numa plataforma colaborativa. Você já pode registrar a sua marca através de uma Lotec. Você tem toda uma cadeia, né, de pessoas, de sujeitos, que sequer passa pelos advogados. Então é um fenômeno, né? Você tem, então, a construção de um modelo de negócio através de uma ideia, e aí que você passa, né? Pode ser um médico, pode ser alguém que tem essa ideia, não necessariamente para você criar uma health tech você precisa ser médico, né? Você pode ter um médico te assistindo ali para operar ou para te dar os inputs necessários, e aí você consegue operar, né, literalmente, sem necessidade de contratação de um advogado. Isso é um modelo de uma startup enxuta. Custo.
né, como disse, custo marginal, né? Então, é curioso, né, essa cadeia, né, de stakeholders de produção que dispensam um advogado. Então, veja, Rafael, você me perguntou, né, health techs, law techs, né, que estão se aproveitando muito desse momento de isolamento social e principalmente de home office, né, os escritórios de advocacia têm, de certa forma, sofrido muito para se adaptar a esse novo modelo. Mas, necessariamente, você precisa parar, né, de exercer as suas atividades. Aí fica um recado para os advogados que estão nos assistindo. Tem ferramentas, por exemplo, de assinatura criptografada grátis, né, na Contractor, que é uma Lotec curitibana. Ela disponibiliza um assinador gratuito, né, para a celebração de contratos ou celebração de distratos, né, de aditivos, nesse momento importante de renegociação de contratos. Você não precisa, então, se preocupar em digitalizar, escanear um contrato, ou pedir para o motoboy levar para outra pessoa, ou um FedEx. Hoje, por exemplo, feriado. Eu estou aguardando aqui a chegada de alguns encomendas e não vai chegar porque é feriado, os Correios não vão entregar, só segunda-feira. Aí você deixa, então, de celebrar um contrato, ou um extrato, um aditivo, enfim, em função de uma dependência de uma logística ou de uma versão física que você pode dispensar. E aí e é muito curioso também, nesse momento de crise, né, você monta um comitê de crise, você pode, por exemplo, ter conflitos com a outra parte, ou você quer rescindir um contrato e o contratado ou contratante cria uma resistência justificada e que, naturalmente, os advogados recomendariam ao seu cliente o ajuizamento de uma ação, né? Mas lembrando, né, que o fórum também está com as atividades suspensas, né, em regime de plantão, você não vai depender, né, de uma tutela de urgência nesse momento de plantão, de recesso judiciário. Então você pode se valer, por exemplo, da Mediar 360, que é uma plataforma de resolução de conflitos online, né? Tem a MOL, a mediação online. Você tem milhares de plataformas hoje que a gente chama de ODR, que é Online Dispute Resolution, né? Então, lá no site da Associação Brasileira de LOPEX, a B2L, uma infinidade de plataformas que oferecem aos advogados, em geral, a possibilidade de mediar conflitos online, dispensando reuniões presenciais ou até mesmo, isso é muito importante, a propositura de uma ação que certamente, né, não vai ser analisado, né, o mérito ou dificilmente tem uma tutela de urgência, a não ser que seja um caso de vida ou morte. Então não tem Então, necessidade, né? Diga, Rafael. muito interessante isso que você está dizendo. A primeira vez que eu vi uma plataforma de ODR, de Online Dispute Resolution, foi no TJDFT, lá em Brasília, né, no Tribunal de Brasília. Eu estava andando lá e aí eu me deparei com um totem onde o jurisdicionado, o cidadão, ele poderia se dirigir e ali naquele totem, através ali de um sistema, ele fazia sua reclamação e abria ali um chamado para iniciar, então, uma mediação de um conflito com uma empresa, né? Isso já tem muito tempo, e aí depois surgiram muitas plataformas, até o próprio governo criou uma plataforma para poder tentar mediar conflitos de ordem consumerista, que é o consumidor.gov, que é uma plataforma, inclusive, muito boa, mas naquela época, quando eu vi aquela plataforma, eu confesso que eu fiquei indignado. Eu falei, gente, mas que absurdo, né? Uma plataforma de resolução de conflito dentro do fórum, tirando o espaço do advogado. Eu lembro que eu fiquei muito bravo com isso. Mas aí depois, eu comecei a pensar, e agora nesse tempo de reclusão e tempo de reinvenção, a pergunta que eu te faço é, como os advogados, aqui a gente tem muito advogado nos assistindo, a gente tem advogado sênior, advogado jovem, mas como os advogados, de modo geral, podem reinventar suas advocacias em meio a esse contexto de pandemia, de lockdown e pós-pandemia, sabendo que algumas relações, até mesmo humanas, serão modificadas há pouco tempo. No meu escritório, eu achava um absurdo falar em home office, né?
hoje a gente experimenta no meu escritório um aumento significativo, inclusive da produtividade. Existem advogados que são entusiastas das startups, existem outros advogados que estão mais afastados dessa realidade digital, mas para toda a gama da advocacia, como advogado pode se reinventar agora com esse momento. Você deu aí tantos exemplos, né, de assinatura, por exemplo, de contratos digitais, você pode usar plataformas aí para poder fazer uma assinatura virtual. Hoje, o token, a assinatura digital, já é a realidade para toda a advocacia brasileira. Isso é só um dos exemplos. Eu queria que você explorasse um pouco mais sobre isso. Perfeito, Rafael. Como eu te falei, né, é um momento propício, né, para não só o surgimento de Lotex, mas principalmente a consolidação, né, da existência delas e principalmente, né, da importância delas nesse momento, como ferramenta para auxiliar o advogado. Existem algumas. Claro que as plataformas tradicionais de gestão vão ser também muito utilizadas, vai ter um crescimento exponencial delas também, né? Enfim, não podemos descartar, mas que já era absorvido no nosso cotidiano, né? As plataformas de gestão, de controle de prazos, né? Você tem a Legal Cloud, você tem outras plataformas, Carpe Diem, você tem a LFM, milhares de plataformas que já estavam incorporadas no nosso dia a dia de gestão de contratos, gestão de processos, controle de prazos, né? Gerenciamento, né? de minutas, até mesmo de pesquisa de jurisprudência unificada. Está aí o exemplo da Juiz Brasil. Né? Então, são plataformas que já estavam, né, difundidas, mas que agora vão, de certa forma, ter um crescimento ali da sua base de usuários, principalmente em home office. Os escritórios, em geral, que já não estavam na advocacia 4.0, né, de inclusão da sua gestão na nuvem, de fato vai dar uma catalisada, né, ou seja, a mais que vem para o bem. Então, essa pandemia ela vai catalisar os escritórios em geral a se tornarem virtuais. Né? Então, é muito importante que os escritórios se valham dessas ferramentas da sua operação, né? E principalmente, né, da digitalização dos seus documentos, para até, por exemplo, agora, a impossibilidade de você, né, acessar um documento numa pasta, né, que ficava arquivada no arquivo em geral, você não vai conseguir acessá-la. E aí, naturalmente, se deixa de desenvolver aquela tese ou deixa de atender o cliente em função da estrutura física, que não, enfim, vai ser um modelo fadado a um sucesso. Então, o primeiro ponto é esse, né? A consolidação das plataformas de gestão. O segundo ponto é a utilização, né, das plataformas de assinaturas, lembrando, claro, dos precedentes, né, e da própria resolução do CNJ, que reconhecem, né, os assinadores digitais criptografados. Né? E o terceiro ponto, como eu comentei, são as plataformas de mediação. Né? Provavelmente, quando as empresas em geral criaram seu comitê de crise, é absolutamente comum que a resolução de um contrato por onerosidade excessiva, caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão, ou essa questão da cláusula de hardship, enfim, você vai encontrar na outra parte uma pretensão resistida, ou seja, Rafael, eu quero rescindir o contrato com você de locação, porque eu vou enxugar minhas atividades e vou, de certa forma, entregar o bem. E aí você, como locador, vai resistir. Você, não, existe uma cláusula aqui de multa e eu quero exercê-la. E aí eu vou, claro, vai se criar um conflito e necessariamente eu vou ter que ajuizar uma ação para rescindir aquele contrato. E eu posso, então, me valer das plataformas, né, de Online Dispute Resolution, favorável a esse tipo de situação. Né? Então, vejam, eu dei aqui 3 exemplos importantes de Lotex que estão, né, de certa forma, no seu auge, no seu ápice de utilização. E aí, lembrando, né, que na segunda-feira, se eu não me engano, já o cartório do Rio de Janeiro, né, o CUDEP,
emitido cartório de títulos e documentos, já fez a primeira procuração através de blockchain, né? Então, foi o primeiro caso brasileiro de que um cartório usou, né, a tecnologia de blockchain para fazer uma procuração de uma pessoa que está na Itália e que precisava vender um imóvel. Então, você já tem, por exemplo, cartórios catalisando as suas inovações em função da pandemia, mas já utilizando de elementos como esse, né? Então, foi o primeiro case brasileiro de um cartório que se valeu do blockchain para lavrar uma escritura. Então, vejam, a pandemia tem seus efeitos positivos, mas também tem os seus efeitos negativos, né? O que me preocupa muito, Rafael, é os pequenos, né, advogados, os profissionais liberais, que, de certa forma, podem não ter os recursos suficientes para se valer de uma plataforma de gestão, né? Claro que existem custos, e nesse momento, né, a advocacia liberal, os pequenos, né, pequenas bancas de advocacia, de orçamentos mais modestos, podem ter, de certa forma, dificuldades nessa adaptação à nova realidade. Isso me preocupa muito. E aí trago dois exemplos aqui, né? Para aqueles profissionais, e eu posso estar falando isso, e para a nossa realidade, né, pode ter um distanciamento social curioso, porque, por exemplo, plataformas de ensino à distância, né? Então, muitos advogados que hoje estavam realizando cursos de qualificação, de atualização. Hoje a gente tem um curso na ESA do Rio de Janeiro, de startups, né, igual, semelhante ao que você liderou em Goiás, né, de inovação e tecnologia. E a gente hoje tem 30 alunos e vamos migrar, né, o curso começou naturalmente com o modelo presencial e migramos para o Zoom, né, em função dessa questão da quarentena, né, da proibição de circulação. E 30% dos advogados não puderam fazer, né, a migração para o EAD, para o ensino à distância, por impossibilidade de acesso. Muitas vezes ele não tem recurso, tem uma banda larga, ou não dispõe dos recursos para assistir às aulas no Zoom, ou, né, não tem ali, a sua internet não oferece isso, né, a sua internet móvel pessoal, né, que está em quarentena, ou por questões físicas, né, às vezes o advogado ele reside num espaço físico com aglomeração que eu falo, né, um familiar, filho, ou divide o apartamento com outras pessoas, né, onde ele mora. Então, existe também um certo abismo ali e pessoas que vão ficar de fora desse movimento da advocacia 4.0. Então, fazendo aqui exemplos de pessoas que estão se adaptando bem, outras pessoas que não vão conseguir se adaptar e outros segmentos que vão precisar muito de advogado. E atenção às oportunidades de trabalho. Por exemplo, as startups de turismo, que foram muito impactadas por esse momento atípico, né? Você vê, por exemplo, a Max Milhas, que é uma startup muito famosa, brasileira, né, que poderia se tornar um unicórnio, demitiu 50% do seu staff. Claro que isso impõe, demanda, né, de um corpo jurídico para atender esse tipo de situação, né? Tem aí as MPs trabalhistas que foram editadas para suspender contrato de trabalho, criar possibilidades de banco de horas, home office e possibilidades de afastamento, né, remunerado. E então surgem demandas que vão necessitar dos advogados. Você tem, por exemplo... Antes de você entrar nesse ponto, que é o próximo ponto justamente que eu quero abordar com você, eu quero só retomar nessa reflexão que é muito importante acerca daquelas pessoas que, ainda que a tecnologia tenha um alcance tão grande assim, mas é bom lembrar que existem pessoas que ainda não são atingidas pela tecnologia. Nós temos aí
210 milhões, 209, 210 milhões de habitantes no Brasil, e nós temos aproximadamente 139 milhões de usuários ativos de internet. Ou seja, ainda existem pessoas, ainda na área de urbanização, mas existem pessoas que não são atingidas pela tecnologia, e por que não dizer que existem advogados e advogadas também nessa condição, que também não conseguem acessar a tecnologia. Parece uma coisa muito distante da nossa realidade, mas é importante a gente pensar porque, pensando justamente no sistema OAB, que deve atender a toda a advocacia, esse não deixa de ser um grande desafio, inclusive aqui da ESA Goiás, algo que eu sempre digo que a missão da ESA Goiás é levar o ensino jurídico de qualidade para toda a advocacia nos 4 cantos do estado de Goiás, mas a gente tem que lembrar que existem pessoas que ainda têm dificuldade de acesso, né? Então essa é uma questão realmente importante. E você falou de como as startups podem auxiliar os advogados nesse momento de crise. Aí agora eu quero que você retome o que você estava dizendo, para a gente poder entender como os advogados podem auxiliar as startups nesse momento de crise. Essa é a primeira pergunta. Mas talvez antes, aqui a gente tem um número significativo de pessoas que estão nos acompanhando, que são da advocacia jovem, advogados em início de carreira. Além disso, além do fato de o advogado poder auxiliar as startups, eu quero que você também me responda uma outra pergunta. Talvez ela venha em primeiro lugar. Como o advogado pode atuar para as startups? Rafael? Deu uma travada aqui, mas agora eu acho que a gente está retomando a conexão. Pode falar. Oi, agora a gente está... A gente não está te ouvindo, professor. A gente não está te ouvindo. Vamos fazer o seguinte, eu vou te tirar aqui e aí você retoma a conexão para ver se a gente... Estou removendo aqui o professor Helder, ele vai voltar aí para a gente poder tentar retomar a nossa conexão. Mas, enquanto isso, eu vou retomar o nosso diálogo. A gente estava dizendo da dificuldade que a gente tem de ter um acesso realmente universal da tecnologia para todos, inclusive para os advogados. Nós vivemos um momento aí muito delicado, né, com essa crise, e é bom a gente saber que, mesmo a gente tendo 210 milhões de habitantes no Brasil, ainda existem pessoas que não têm acesso à tecnologia, e essas pessoas também devem ser lembradas por nós e também devem ter a sua contribuição. Professor Helder, agora a gente retomou a nossa conexão, pode retomar o seu raciocínio. Obrigado, Rafael. Às vezes tem essas interrupções, coisas da tecnologia, mas para os profissionais hoje, né, da jovem advocacia principalmente, e nem tanto, né, a gente tem 2 fenômenos curiosos, né, criações de estruturas para atender esses modelos de negócio, né, que estão os escritórios se adaptando e criando desks, né, criando áreas de inovação para atender essas novas tecnologias, e também, né, a advocacia, os recém-formados, ou a advocacia que está ingressando agora no mercado, e que elas podem sim e devem investir no atendimento dessas estruturas, principalmente pela aposta, né? As startups como um todo, elas são muito afeitas ao risco ou aos custos enxutos. E claro que uma advocacia desse modelo, ela flerta, ela tem convergência, ela tem sinergia com esse tipo de modelo de negócio em função disso, né? Custos mais enxutos, né? Em que se adapta ao orçamento de uma startup. Lembrando que é uma questão cultural, as startups como um todo, elas não estão afeitas, né, a investir recursos financeiros em grandes estruturas jurídicas, bancas
ou a advogados que possam, de certa forma, onerá-las. Então, essas startups, elas têm, né, demandas relativamente complexas, mas que podem ser atendidos por advogados que, de certa forma, não vão onerá-las, vão se adaptar a esse budget, né, esse orçamento das startups. Primeiro ponto, né, a convergência, existe ali uma similitude entre os advogados recém-formados ou que tenham, né, a gente chama de advogado. Está me ouvindo, não? Estou Rafael? ouvindo. Agora parece que deu uma travada aqui na imagem, mas o áudio a gente continua ouvindo. Pronto, estamos Voltei, de voltei, volta. né? Mas vamos lá, Prosseguindo. já para a gente, né, nessa reta final, né? Então, como eu comentei, né, existe, de certa forma, uma similitude, sim, né, de interesses, né? Eu acho que, eu falo por mim, né, de uma oportunidade de negócio, né, de flerte com esse segmento, e é um estímulo, inclusive, para os advogados atuarem nesse segmento. E como eu disse do exemplo da Max Milhas, né? Demandas em função, né, da pandemia, do ápice, né, de demandas nesse momento de crise, né? Você vai ter, por exemplo, startups da área de turismo ou de, por exemplo, startups que atuam nesse segmento de restaurante, delivery, demandando, contratando, né, e-commerce, né, necessitando, de certa forma, de demandas jurídicas, de contratos, de política de privacidade. Vou adicioná-lo aqui, vamos ver se vai dar certo, para a gente poder finalizar esse raciocínio de como os advogados podem ajudar as startups. Sim, voltamos, pode continuar, professor. Não, as oportunidades estão surgindo, né? Por exemplo, as oportunidades em função da LGPD, da política de privacidade, principalmente nesse momento de coleta, captura, armazenamento e processamento de dados, enfim, é uma série, né, de oportunidades e que as palavras de ouro desse momento é criatividade e adaptabilidade. Então, uma excelente oportunidade para os advogados se adaptar a essa nova realidade e principalmente atender as demandas de startups, tanto aquelas que estão no Vale da Morte e que vão se extinguir, como eu disse aqui, muitas estão sofrendo, como o turismo, né, as startups que exploravam esse tipo de modelo, né, de eventos, né, startups que se valiam de business, de mídias, enfim. E aquelas estão crescendo muito, de e-commerce, de delivery. Então, existem demandas para essas oportunidades. Tanto as startups que não vão sair do Vale da Morte, vão precisar se liquidar, e outras que vão ter um crescimento exponencial. Então, existe oportunidade e as startups como um todo têm essa abundância, né, que vai valer a pena para o segmento da advocacia. Você pensa que agora é hora da advocacia se reinventar? Não tenha dúvida, né? Na verdade, a pandemia apenas catalisou essa necessidade de reinventar. Isso deve ser sempre, né? No ambiente das startups, a gente chama de pivotar, né? Que é uma mudança do eixo, do modelo, de um grau de estrutura em que eu acho que agora, de fato, né, vai ser a ratificação e a consolidação do modelo de home office, principalmente o reconhecimento dos clientes da possibilidade desse modelo, né? A digitalização, né, e a gestão de todo o acervo, né, dos escritórios e principalmente, né, do reconhecimento das ODRs como mecanismos eficazes de evitar reuniões ou de demandas judiciais, dispute resolutions, vão se consolidar definitivamente. Bacana. Eu acho que a conexão deu de novo uma travada aqui. Deixa eu ver se a gente retoma. Tá me ouvindo, professor? Vamos de novo tentar aqui o contato com o professor Helder.
para a gente caminhar para o final. E eu agora vou abrir aqui os comentários para vocês também darem as contribuições, as participações de vocês. Professor, eu estou dizendo aqui que eu já vou abrir aqui os comentários, nós já estamos caminhando para o final da nossa live. Eu aqui já deixei os comentários abertos para o pessoal também interagir. E antes da gente concluir e passar para as perguntas aqui de quem está nos acompanhando, eu tenho uma última pergunta a te fazer. Eu que sou um apaixonado, um amante de contratos, e a gente sabe que há uma discussão muito grande nesse momento de crise, nesse momento de tanta instabilidade e de tanta disparidade contratual, como os contratos serão mantidos nesse momento. E a pergunta que eu te faço é, a gente sabe que as startups, elas dependem muito dos contratos e tem muitos contratos muito específicos, né? Qual é a sua visão e como você acredita que os contratos serão manutenidos, serão mantidos nesse momento de crise? Boa pergunta, Rafael. A gente, para as startups que a gente já tem, nós criamos um comitê de crise, né? E que, na verdade, o primeiro pilar desse comitê é, de fato, né, a repactuação de contratos. Então, a gente naturalmente está vivendo a negociações de contratos, né? O dever de renegociar é mais importante. Nesse momento, é crucial, né, a cooperação, que é um dever lateral do contrato da boa-fé, né? O segundo ponto é a repartição de ônus. De fato, né, sai um pouco daquele ganha-ganha e vamos entrar na repartição de ônus, né? No caso, vamos buscar o reequilíbrio contratual, restabelecer o status quo, né? Que a gente chama da cláusula rebus stantibus, né? E que, na verdade, vamos ter que buscar, né, a era da repactuação dos contratos. Digo repactuação dos contratos de forma casuística, avaliar cada caso, para evitar o oportunismo desse momento em que todos os contratos vão ser repactuados, todos os contratos vão ser renegociados. Não. É fundamental, né, a análise de cada caso, né, na sua peculiaridade, na sua singularidade, para avaliar. A gente vai ter uma live no dia 15 com o professor Anderson Schreiber, né, professor Grande titular da civilista, UERJ, um dos maiores grande civilista. Enfim, já fica o nosso convite, Rafael, e a todos que estão nos assistindo, para assistir a nossa live do dia 15 às 11 horas da manhã, que a gente vai falar um pouco sobre, principalmente, a questão do equilíbrio contratual e dever de renegociar. O professor Schreiber é autor do famoso livro nesse sentido, e que ele discute exatamente isso, né? A vedação da banalização dos institutos de caso fortuito, força maior, da teoria da imprevisão, lá dos artigos 393 e 478, justamente para evitar esse tipo de utilização indevida ou de oportunismo, né? Então, talvez hoje o maior desafio é a aplicação equivocada desses institutos para um aproveitamento indevido, né? Principalmente aqueles contratos. Veja, Rafael, os contratos já vinham mal, né? Já vinham cambaleantes, e já eram o devedor, né, o que tinha valorizados, obrigação de né? dar, aproveitando a ocasião, ele exato, né? Você já era cambaleante, ou até mesmo juizar uma ação para rescindir, causa de hardship, né? Enfim, mas de fato vocês vão ter esse desafio, né? Oportunidade ou oportunismo. E assim, e é muito legal até a gente ter tanto advogado aqui nos assistindo, porque a gente sabe que os advogados, eles são fundamentais, inclusive para o que virá, né, nos próximos dias. E eu espero que haja um aumento significativo da judicialização, justamente por conta das quebras de contrato, das inobservâncias contratuais. Mas o que eu sempre tenho dito, professor, é que essa é a hora da gente ter bom senso. Porque sem bom senso a gente já tem um judiciário que é extremamente abarrotado,
quase 100 milhões de demandas judiciais em todo o país. E a gente sabe que se a gente, depois dessa pandemia, se houver uma judicialização maciça, né, de casos, a gente sabe que isso não vai se sustentar por muito tempo. Então, o que eu tenho tentado defender é justamente de que a gente tem que agir com bom senso. E o bom senso nada mais se traduz do que da boa-fé subjetiva. E a gente tem que entender que a boa-fé objetiva, ela tem que ser interpretada nos contratos, né? E é justamente por isso que, se a gente se utilizar, professor, dos deveres anexos de conduta da boa-fé, eu acho que a gente não vai precisar judicializar nenhum caso, né? Eu quero aproveitar, professor, para mandar um abraço para todo mundo aqui que está nos acompanhando. Nós temos aí muito a Paula está aqui com a gente. O professor saiu, mas ele já deve retornar. Caiu, mas espero que ele não tenha se machucado. A todos os conselheiros seccionais também da OAB que estão aqui com a gente. Tem muita gente participando aqui da nossa live. A diretoria da ESA, toda a diretoria. Eu vi aqui a Luciana Lara, a Mariana Estival aqui também com a gente. Muita gente participando. E eu dizia que agora é a hora da gente, mais do que nunca, observar os deveres anexos de conduta para que os contratos sejam preservados. O Galvão está até dizendo aqui, ó, temos que desaprender com a mesma velocidade para aprender. Exatamente, Galvão, a gente tem que ser altamente adaptável. Sim, voltou, professor? Está com a gente? Tô aqui. Para a gente encerrar. Porque daqui a Vamos lá. pouco o Instagram também derruba a gente aqui, porque o nosso tempo já está encerrando. Professor, eu queria agora que você dissesse para a gente, você tem um projeto, uma iniciativa muito legal aí no Rio de Janeiro, você que se divide entre o Rio e Portugal, e você tem um trabalho aí, que é o do Nós Oito, inclusive você está fazendo a live aí pela plataforma do Nós Oito. Conta para a gente um pouco mais sobre o que é esse projeto de vocês. O Nós Oito, na verdade, ele surge, né, justamente em 2015, né, ou seja, 5 anos atrás, em função, né, do que a gente comentou aqui na nossa live, né, a dor dos empreendedores em contar com uma assessoria jurídica de custo enxuto, né, e que se adaptasse, fosse flexível a essa realidade deles. Então, o Nós Oito surge para atender os empreendedores iniciantes menos abonados, né? O que convencionou chamar de early stage. Então, o Nós Oito é exatamente o que a gente conversou hoje aqui. A adaptação a essa nova realidade de empreendedores que demandam de estruturas enxutas, né? Adaptação da nossa profissão, né? Em se moldar aos interesses do cliente, a possibilidade de adotar modelos freemium, que métodos alternativos de cobrança. Você tem, por exemplo, a possibilidade de atender por que 8, né? Porque 8 são as habilidades necessárias para atender uma startup na sua plenitude, né? Tributário, societário, dados, contratos, trabalhista, previdenciário, enfim. Então, o Nós Oito tem um pouco disso, né? Essa essência de uma startup, né? Do espírito empreendedor, dessa rebeldia, né? Desse espírito que não está necessariamente seguindo um padrão, né? Eu não estou te ouvindo. Eu vou te tirar novamente aqui para a gente poder te colocar e a gente finalizar então aqui o professor Helder. Já vou adicioná-lo novamente para a gente poder finalizar aqui. Nós estamos quase acabando, porque já o Instagram também corta a nossa transmissão. Aguardando aí o professor entrar, mas enquanto ele entra, eu quero convidar todos vocês, advogados e advogadas, para conhecerem o projeto Nós Oito, do professor Helder, porque realmente é um projeto muito inovador para a advocacia. E eu posso dizer, por experiência própria, que através do projeto do professor Helder, do modelo que ele estabeleceu, eu tenho tentado modificar muitos aspectos da minha advocacia. Então, fica a dica para vocês usarem
o Nós 8, que é uma plataforma muito interessante, como talvez aí uma possibilidade de modelo a ser seguido para essa nova era da advocacia. A gente está falando aqui o tempo todo que a advocacia tem que se reinventar, o advogado ele precisa estar ligado a novos conceitos, o advogado ele precisa fazer uma leitura cada vez mais acirrada do mercado. Eu estava dizendo aqui, professor Helder, tanto que o seu projeto é bacana, tanto que o seu projeto é interessante e tem também me inspirado e inspirado a minha advocacia. Rafael, você na verdade é um grande amigo, né, que a vida nos dá, né, um entusiasta, está sempre dialogando com a gente ali nas redes sociais, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e o projeto se desenvolve na ESA Goiás, enfim, em breve, né, as portas aqui do Rio de Janeiro também estão abertas a vocês, né, você principalmente. Vamos esperar passar esse tsunami, né, para você vir ao Rio, dar uma aula para a gente também na ESA do Rio de Janeiro. É um prazer, né? E é muito bacana, né, que a gente consiga desenvolver e, de certa forma, evangelizar um pouco desse modelo. Professor, agora eu já vou fazer a minha mala para poder viajar para o Rio. Inclusive, abrindo um parênteses, ontem a gente teve um projeto aqui no nosso Instagram da ESA Goiás. Foi um projeto inovador, foi aí uma live conjunta entre a ESA Goiás e a ESA RJ. Então, já é o nosso segundo dia consecutivo que os cariocas estão brilhando por aqui. Ontem a gente teve uma live muito interessante e a gente sempre tem um hábito, um costume aqui na nossa live, professor Helder, de separar uma frase que realmente traduza tudo aquilo que foi conversado ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui. E a nossa equipe, aqui nós temos uma equipe trabalhando nos bastidores, e o pessoal já separou uma frase, que foi uma frase que você disse, e foi muito marcante, que inclusive vai virar um card, e a frase é: uma série de oportunidades estão surgindo. Palavra de ouro para o momento. Criatividade e adaptabilidade. Então é com essa reflexão, com essa palavra do professor Helder, que a gente encerra a nossa live de hoje. Professor, por esse tempo que você esteve conosco, por toda a sua contribuição. Eu vou colocar o professor Helder aqui só para ele dar o seu adeus, para ele poder encerrar e dar a sua mensagem final. A gente precisa de uma startup para resolver esse problema da internet, né, Helder? Perfeito, olha, da frase, eu não sei se você ouviu, da frase que nós separamos aqui, que você disse: uma série de oportunidades estão surgindo. Palavras de ouro para o momento. Criatividade e adaptabilidade. Perfeito, eu acho que esse vai ser o mantra, né? Vai ser o mantra dos próximos tempos, né? E cada vez mais advogados se adaptando à nova realidade. Não dá, Rafael, para a gente fazer um serviço de futurologia, de adivinhar o que vai vir, mas certamente criatividade e adaptabilidade vão ser duas palavras de ouro para todos nós, né? Então eu desejo a todos, né, um excelente feriado, né? Hoje é a Sexta-feira Santa. Agradeço, né, mais uma vez o convite do Rafael, um entusiasta, um grande amigo e parceiro da advocacia inovadora, né? E em breve vamos fazer o convite novamente para você vir conhecer os projetos aqui do Rio de Janeiro e a nossa sede aqui do Nós 8 no Rio de Janeiro. Obrigado a todos, foi um prazer. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Nada. Eu espero muito isso, espero que em breve essa quarentena acabe para que a gente possa estar juntos. Agradeço novamente, muito obrigado. Obrigado mesmo pela contribuição que você nos deu nessa manhã. Eu também quero desejar a todos vocês que estão nos acompanhando uma excelente Páscoa, um excelente feriado e os meus mais sinceros votos para que todos estejamos bem nesse momento aí de quarentena. Professor, muito obrigado e até a próxima. Obrigado por toda a contribuição. Um grande abraço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.